Bora lá, pessoal. Nós vamos estar falando hoje de um assunto muito importante para você que é da engenharia e muitas vezes falha, que é a sua apresentação. Às vezes você tem um belo conhecimento técnico, no entanto, na hora de você passar esse conhecimento técnico, essa informação para frente, muitas vezes esses profissionais falham e não conseguem ali ter êxito de crescimento na sua vida profissional. Então, ao falar de apresentação, eu vou dividir essa apresentação aqui em dois tópicos importantíssimos, que é a apresentação verbal e vou falar de apresentação textual. Bora lá. A apresentação verbal é você fazendo propriamente dito a apresentação. Então vamos supor que você fez um belo de um projeto e agora você vai montar uma apresentação disso para fazer para os seus clientes, em que necessariamente você vai estar presente. Então a forma de falar, o tom de voz, o chamar a atenção para que o cliente se prenda ao que você está falando e você está levando informação importante para ele para que ele fale, nossa, esse profissional é diferenciado, é fundamental. E neste canal nós vamos estar mostrando várias técnicas de apresentações verbais. É muito comum, quando você está montando uma apresentação, você colocar muito texto. Tome um cuidado enorme sobre isso, pois se a plateia está olhando para a tela ao sua apresentação ser transmitida e ele quer ficar vendo o texto, ele vai ficar lendo o texto e ele vai esquecer de olhar para você. Neste momento que o apresentador, que é você, perde o olhar do telespectador, isso é muito ruim, porque ele pode ali perder o interesse em continuar olhando para você. Então, uma apresentação verbal, se você está usando um data show, por exemplo, coloca-se sempre somente tópicos ou figuras em que você que vai controlar o olhar do seu telespectador. É como se você falasse assim com ele, ó: "Olha para aqui agora, mas agora para e olha para mim". Mas é lógico que você não vai falar dessa forma, mas quando eu ponho um clique no meu mouse e aciono a tela da apresentação e lá tá só um tópico, ele vai olhar para aquele tópico e você vai chamar aquele tópico e automaticamente ele não tem mais o que olhar ali, porque ali só tem um tópico. Então, necessariamente a técnica é você chamar o olhar dele direto para você. Se você descarrega vários tópicos na mesma estante numa tela, ele vai querer ficar lendo todos os tópicos e ele vai perder a atenção para com você. Então, ao longo deste canal, nós vamos estar mostrando essas dicas que eu sempre brinco que é o striptease. O que é o striptease? Eu dou uma tecla e a apresentação me mostra o que eu quero mostrar e faço o olhar dele voltar para mim. Dou uma outra teclada, a apresentação solta um novo tópico, o olhar dele vai para a apresentação, porque você está falando, você está comandando o olhar dele. Quando você clica um toque, você fala o seguinte: olhe para lá. E automaticamente ele não tem mais interesse de olhar ali, porque tem pouca informação ali, porque você que está apresentando. Se é você que está apresentando, o olhar deles tem que estar para você. E essa técnica é fundamental do striptease junto com uma apresentação mais clara possível. Por isso que é sempre muito bom somente tópicos e figuras e não textual, porque se o telespectador ficar lendo, automaticamente você vai perder esse olhar dele e não necessariamente precisa de você como apresentador, porque se a apresentação é para ficar lendo, qual é a sua função ali? Então, a apresentação, pelo amor de Deus, muito pouco texto, somente tópicos com striptease, que nós vamos estar mostrando em outros momentos, e figuras e gráficos, que aí sim, você através do laser pode falar assim, neste item na figura, eu estou te mostrando isso daqui, para que você olhe especificamente aquilo. Mas acabou aquilo ali, o seu tom de voz, a forma de você pronunciar, a sua postura de chamar a atenção, o olhar do telespectador tem que voltar para você. E isso é importante, você, ao fazer uma apresentação, olhar para todos que estão ali na plateia, porque esse olhar você está comandando, eles precisam olhar para você. Se eles começam a perder esse olhar, significa que não está interessante a sua apresentação. E nosso, hoje, dia a dia, a apresentação está ficando muito difícil porque as pessoas têm na mão uma ferramenta que é o celular, que tira a atenção dela a todo instante. Então, por exemplo, a pessoa olhou um WhatsApp
durante a sua apresentação, ela perdeu uma atenção que ali ela achou alguma coisa mais interessante, o que ela precisa fazer, e perde a atenção para com você. Também nós vamos estar ensinando as técnicas aqui, que durante a apresentação, se alguma dessas pessoas que você acha que é importante olhar para você, como você traz essa pessoa. Se você conhece pelo nome, durante a sua fala, você pode até chamar a pessoa, fulano de tal. Isso daqui já aconteceu na prática em que você comandou essa situação, ou seja, ele viu que você falou diretamente para ele e ele vai querer voltar a ter uma atenção para você. Então essas técnicas nós vamos estar falando muito ao longo desse conteúdo desse canal, porque eu já vi muitos profissionais que muitas vezes não querem nem fazer uma apresentação verbal por questão de vergonha. Tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa, é muito importante que você se desenvolva, porque você está se apresentando. É o momento que as pessoas estão te vendo, é o momento que as pessoas têm a oportunidade de te conhecer, e isso daí pode fazer a sua carreira subir de uma forma significativa. Existem profissionais que trabalham nos bastidores, que são esses? Aqueles que não querem se apresentar, e se for isso que você define, tudo bem, mas eu te falo que a chance de você crescer é menor, e existe aqueles profissionais que são protagonistas. O que são protagonistas? Aqueles que realmente fazem acontecer. E muitas vezes a apresentação verbal ajuda muito esse crescimento, ou seja, você se expor, você se apresentar, você mostrar o seu conhecimento, você mostrar a sua valorização, você falar assim: eu sou diferenciado, eu estou aqui para mostrar algo que pode dar impacto ao que eu estou propondo. É lógico que você não vai falar isso, mas pela apresentação você consegue transmitir um posicionamento que a sua imagem vai ser atrelada e o seu crescimento vai crescer de forma significativa. Então, técnicas para você fazer uma apresentação verbal é sensacional. E aí uma outra coisa que é fundamental, o português, né? Eu estou vendo muito a questão que nós vamos estar falando aqui na parte de baixo textual, a galera usando a inteligência artificial para escrever textos, tá? E a inteligência artificial ajuda muito realmente a escrever textos. No entanto, quando você vai para uma apresentação verbal, a inteligência artificial já não consegue te ajudar mais. É você que está com o microfone na mão, é você que está falando. Então, a concordância verbal, a forma de falar o português, ser adequada é sensacional. Muitas vezes os profissionais não têm um português bem com dicções legais e um português com concordâncias verbais adequada, e aí compromete toda essa apresentação. Então, a gente que é da engenharia, a gente culturalmente a gente lê muito pouco e faz com que a gente tenha um português ruim. Isso é a verdade, porque o engenheiro ele tem muitas matérias que são da área de exatas. E ao ler pouco, faz com que a gente escreve mal, bem como a gente muitas vezes fala mal o português. Então, qual é a minha dica para você, profissional da engenharia? Bastante leitura. Estabeleça uma meta de ler um livro por mês para aquilo que você goste, tá? Se for relacionado ao seu negócio, melhor ainda. Mas às vezes você gosta de um romance, às vezes você gosta de um livro policial, alguma coisa, mas isso vai te ajudar ao português melhorar. Português e leitura é diretamente proporcional. Então, intensifica uma leitura naqueles momentos que você tem disponibilidade de fazer a leitura, largue outras coisas que não dá tanto crescimento profissional para você, por exemplo, rolar a tela do Instagram, rolar a tela do Facebook, tira aquilo ali e começa a fazer leitura de algum livro que o seu português vai melhorar de forma significativa. E com isso a sua apresentação verbal também vai melhorar. Então, na apresentação verbal, nós temos o tom de voz, o jeito de falar, o prender o olhar com quem você está conversando, chamar técnicas para essas pessoas estar sempre olhando para você e não dispersar a atenção. E o português é fundamental, que a gente acabou de trazer aqui dicas de leitura para o seu português começar a melhorar. Bom, às vezes a sua apresentação não vai ser verbal, vai ser textual. Como assim, Luciano? Às vezes eu vou entregar um relatório. Às vezes eu não tenho a oportunidade de fazer uma apresentação verbal. Ele me contratou para fazer um projeto e eu não tive, às vezes, a oportunidade de fazer uma apresentação verbal e eu vou fazer uma apresentação textual, ou seja, vai ser entregue um relatório. E esse relatório também, muitos engenheiros falham absurdamente na entrega do conteúdo daquilo ali. A forma que está organizado, início, meio, fim.
Não encher o texto com linguiça é muitas vezes dos profissionais, às vezes, ele fala: "Entreguei um relatório com X páginas", e enche com orgulho de falar que tem muito conteúdo de página. Mas você vai ver 80% daquelas páginas é o famoso encher com linguiça, não serve para nada para que a pessoa está lendo. E a pessoa está lendo e fala assim: "Cara, isso daqui já não é objetivo, não é prático". O tempo das pessoas está cada vez mais escasso. Então a gente que entrega um relatório tem que ser o mais objetivo possível e funcional. Tem que ter ali informações de início, meio e fim, mas que são informações que vão ser fundamentais para o que está escrito e não encher linguiça. Volume, esquece, para com isso é coisa do passado, isso é gente que se tem um ego muito alto e não é funcional. O texto tem que ser objetivo, claro, e objetivo no final, concluindo o que realmente precisa. Então, essa forma de organização, início, meio, fim, você ter uma formatação bem feita. O que é uma formatação? Chamando a figura adequada, o texto tem que estar ali justificado, a margem de esquerda e direita tem que estar alinhada, o espaçamento entre as linhas tem que estar correto, o tipo de fonte tem que ser mantida, a numeração da fonte tem que ser mantida. Você fazer um texto fluido, contínuo e assim por diante ajuda muito. Muitos profissionais estão esquecendo de praticar isso e estão usando a inteligência artificial. Descarrega um texto ali para a inteligência artificial e pega ela para o que está colocando. Entendo que a inteligência artificial ajuda muito e deve ser utilizado, tá? Inteligência artificial eu sou super a favor de utilizar para que você faça um texto melhor, mas você treinar a escrever é fundamental. Não se dependura somente na inteligência artificial, que eu estou vendo que muita gente está esquecendo de como escrever um texto adequado e está dependurando numa inteligência artificial que tem que tomar um cuidado muito grande. Porque ela te ajuda, ela não é ela que está escrevendo para você. Então, ela, ao te ajudar, escreva um texto e descarrega para ela, fala assim: melhora esse texto para mim. Aí pode até ser como justificado e eu concordo. Agora, simplesmente dar um tópico e falar para ela escrever, porque não é autoria sua, não é você. Isso, quando você for depois para uma apresentação verbal, automaticamente as pessoas vão pegar e falar: cara, esse texto não é desse cara. Olha como ele fala, olha como que ele se pronuncia, olha o tom de voz dele, olha a gramática dele. E o texto, com certeza, alguém escreveu ou não é ele. E aí, meu amigo, você é totalmente desmerecido. Então, treine técnicas de redação e utilize a inteligência artificial para ser um acessório, te ajudar a fazer um texto melhor, mas não de pendura nela para fazer. Então, essas duas formas, este canal nós vamos estar trazendo conhecimentos, conteúdos através de apresentações para vocês, para que vocês, profissionais da engenharia, se desenvolvam. Volto a falar. Conhecimento é a base de tudo. Em todos os canais que aqui, em todos os vídeos, eu sempre falo que conhecimento você precisa ter. Sem conhecimento, nós nem saímos do primeiro degrau. O primeiro degrau é conhecimento, mas não adianta nada ter o conhecimento se a gente não souber traduzir esse conhecimento para quem está vendo o nosso trabalho de forma verbal ou de forma textual, porque todo aquele conhecimento você não vai estar conseguindo jogar ele para frente de uma forma que você está vendendo o seu trabalho e está passando uma imagem do seu trabalho. Então, duas dicas fundamentais que eu vejo pessoas muitas vezes não crescendo profissionalmente porque eles não se desenvolvem nesses dois tópicos. E durante o curso de engenharia, a gente vê muita pouca coisa sobre isso. Os cursos de engenharia são dados muito matérias de conhecimento técnico, mas esses conhecimentos que são verbais e textuais é a prática que se tem e esse canal vai estar trazendo muitas dicas interessantes que ajudou muito no desenvolvimento da minha carreira e tenho certeza que pode ajudar na sua. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu sugiro que você clique no botão aqui de se inscrever e curtir, bem como compartilhar para outros colegas que também são do ramo da engenharia, que possa aí estar levando desenvolvimento para eles.